Nós temos aqui várias colunas de dados e nós temos duas colunas de dados específicas que nós vamos trabalhar com ela. Quais são essas colunas de dados? Essa coluna aqui com o nome horas e essa coluna aqui com o nome notas. Então, são duas colunas. Veja, aqui nós temos as notas dos alunos e aqui nós temos as horas que esses alunos levaram para estudar para determinada prova. Então, veja que nós temos as horas destinadas aos estudos e nós temos também as notas dos alunos. Então, por que eu escolhi esses dados aqui? Porque existe uma relação entre o tempo que os alunos levam para estudar, o tempo que os alunos dedicam aos estudos e a nota, ou seja, existe uma relação entre horas de estudos e notas. Então, como é que a gente consegue ver essa relação? Como é que a gente consegue medir ou quantificar, neste caso, a relação entre horas e notas? Nós conseguimos quantificar essa relação calculando o coeficiente de correlação de Pearson. Então, com o coeficiente de correlação de Pearson, nós conseguimos determinar a correlação entre essas duas variáveis. Então, beleza, Marcelo, e como é que calcula aí o coeficiente de correlação de Pearson utilizando a linguagem R? A gente calcula utilizando a linguagem R com uma função chamada core. Então, você pega aqui essa função chamada core, que essa função determina a correlação entre duas variáveis, e aqui nessa função core você tem que informar o valor de x, ou seja, da variável x, e o valor da variável y. Você pode informar também qual é o tipo ou qual é o método utilizado para fazer sua correlação. Vejam só que aqui nós temos o método de Pearson, temos o método de Kendall e temos esse método aqui de Spearman. Então você pode escolher um desses métodos aqui. Agora, por padrão, essa função core já escolhe aqui o método de Pearson. Então agora só basta você especificar qual vai ser a variável x e qual vai ser a variável y utilizada aqui na tua correlação. Então para isso eu vou colocar como variável x as horas que os alunos dedicaram para estudar para as provas. E como variável y eu vou colocar as notas. Então, aqui no X, como é que eu faço para acessar aqui, ó, por exemplo, as horas? Vejam que aqui nós temos um conjunto de dados chamado alunos, que é um data frame, e eu tenho que acessar as horas. Então, para acessar as horas, eu vou aqui e digito o nome do meu conjunto de dados. Então, vou colocar aqui, ó, alunos, que é o nome do meu conjunto de dados. Em seguida, eu uso esse operador cifrão aqui, ó. Então, com isso, eu consigo acessar a coluna de dado desejado. Então, por exemplo, se eu quero colocar aqui no X as horas, eu escolho aqui horas. E depois vou colocar em Y, nesse caso, as notas. Aí eu vou colocar aqui aluno e alunos, na realidade, e aqui eu vou escolher as notas como Y. Então, venho aqui e coloco notas. Então, com isso, eu estou especificando qual vai ser a minha variável X e a minha variável Y. Se eu executar agora, eu tenho o valor da correlação. Vejam que o valor da correlação deu 0,8. Quem lembra o que isso quer dizer? Eu acabei de falar, né, nessa aula ainda, que este valor quer dizer que temos uma correlação positiva, pois o valor do nosso coeficiente de correlação é positivo, e quer dizer que essa correlação é forte, porque ela está próximo aí do valor 1, que é o valor máximo correspondente às correlações positivas. Beleza? Todo mundo entendeu aqui como é que faz correlação utilizando a linguagem R? É bem fácil, né?